Muito bem, boa noite então a todos. Bom, peço Bem-vindos. desculpa outra vez, mas não consigo corrigir o admin. Pensava que já estava corrigido, mas pelos vistos não. Não, mas eu não me importo mudar, mas vamos ver como é que muda. Se passar com o rato em cima da sua câmara, tem lá três pontinhos no canto superior direito, A minha câmara. e onde tem a sua webcam, está a ver as nossas carinhas todas, certo? Sim. Então, se passar em cima da sua, aparece três pontinhos no canto Ah, aqui. superior direito. Se clicar lá, aparece uma lista e uma das opções é renomear. Vá Já lá. está. Pronto, está resolvido. Está o problema resolvido. Muito bem. Então, como eu estava a dizer, bem-vindos a mais esta nossa sessão. Estive a ver as vossas tarefas da última sessão e, como vos disse, a estrutura da formação é sempre falarmos um bocadinho da tarefa antes de apresentarmos um novo conteúdo. E por isso gostava de saber como é que foi a experiência. Foi fácil enganar o ChatGPT? Deu assim alguma daqueles erros flagrantes? Como é que foi a experiência? Quem quiser, pode avançar. Posso eu? Eu não fiz, o problema foi esse. Acontece que eu tentei fazer umas duas ou três perguntas, e o ChatGPT mandou-me à fava, literalmente, porque disse que, não, que aquilo estava tudo certinho, e, ou que estava tudo errado e não se deixou enganar, porque se calhar eu não fui mais inteligente que ele desta vez. E duvido, tenho estado a pensar, mas se me der mais uns 2 ou 3 dias, pode ser que eu Vai, encontre alguma coisa, mas pronto, agora depois. não consegui. Muito bem. Pode depois tentar fazer, não há problema. Ah, o motivo porque eu peço para a tarefa ser partilhada também passa por aí. Não é para copiarem uns pelos outros, mas às vezes ver as ideias e as experiências que os outros fizeram pode dar aqui algumas dicas de como corrigir isso. Eu já vi algumas das vossas experiências e acho que algumas foram muito criativas. Mas, mais uma vez, quero ouvir do vosso lado qual é que foi a vossa ideia, qual é que era o erro, o que é que ele errou, devia ter dito e não disse, e depois também tentarmos perceber porque é que isso aconteceu. Portanto, se mais alguém quiser então dar o seu testemunho. Boa noite. No meu caso, eu falei do doce típico da Almada e a Uhum. tendência foi para, quando eu pedia mais exemplos, o chat generalizava para as zonas envolventes e aí começava a Sim. cometer erros. Foi para a Assumia, Sericaia, não é? Foi a exato, Sericaia e os Claudinos e havia aí muitos e- doces que que não nem, são da nem Almada. sequer eram da Almada e ele começava a assumir como da Almada através da generalização. Deixava ali umas pistas que não eram, mas depois mais à frente já dizia que sim, também era da Almada. E eu depois, quando o confrontava com o erro, já se corrigia e pedia desculpa e aquelas coisas Isso, todas. isso de que já vamos falar aqui, o perigoso, Carla, e é isso é que eu acho interessante, é que isto mostra a importância do espírito crítico, ou seja, porque sabia a resposta, conseguiu olhar para a resposta e perceber que ela estava errada. Exato. Imagino que eu sou um imigrante que vim da Suécia e chego à Almada e digo, vou provar o doce típico e vou comer uma sericaia, não é? Eu, com curiosidade, também fui experimentar as mesmas perguntas no Claude e no DeepSeek, Uhum. e então nesses foi flagrante. No DeepSeek e no Claude, as respostas foram completamente erradas, estavam mesmo fora de. Assumiam a bola de Berlim como também um doce É, de Almada. exatamente. E o pastel de É, nata. sim. E aqui, mais uma vez, e olhando para as suas respostas que colocou na tarefa, novamente, o perigoso e a armadilha é que se eu não soubesse sobre o assunto, muitas das respostas eram perfeitamente credíveis. A Sim, sim. forma como ele constrói a resposta, os argumentos que ele vai buscar, da origem do prato, disto, aquilo, daquilo, outro, era perfeitamente plausível, não é? Mesmo algumas das fontes, umas são mais credíveis que as outras, vai buscar muito à Wikipédia também, a Uhum. tal fonte que pode vir com as respostas Sim, erradas, sim. e também foi ao TripAdvisor, que pode também induzir em erro com alguns utilizadores que nos deem informações erradas. Pronto, E, e, acaba por a- e, ser o e o motivo do erro é um bocadinho esse que acabou de dizer, ou seja, das muitas fontes. vezes, quando ele não encontra uma fonte óbvia para dar essa resposta, ele vai pesquisar o que é que encontra relacionado. E a ligação que ele faz das relações nem sempre é a certa, não é? Alguém Exato. recomendar uma sericaia que comeu na Costa da Caparica não quer dizer que seja um prato típico da Almada. Mas
para ele, quando recolhe essa informação, não encontrando uma referência com um padrão maior ou com uma repetição maior para dar como esse prato, lá vai a sericaia. E, Exato. e essa é parte do perigo. Novamente aqui, dando a armadilha extra, que é eh, numa pesquisa Google, nós podemos avaliar as fontes e podemos avaliar mais do que uma fonte. Aqui no limite ele pode nem sequer dar as fontes e dar só a resposta. E portanto, se eu não for muito crítico, se eu não for pesquisar noutros locais para poder fazer o confronto das informações, a maneira como a resposta me é dada, eu não consigo criticá-la facilmente se não tiver um conhecimento prévio sobre o assunto, não é? E E isso aí também achei que o chat nos dava aquela informação extra mais rápida, que nos dá logo as fontes a que recorre, e o depende. Gemini, só se nós pedirmos as fontes é que ele nos vai dar O as próprio fontes. chat depende. Se ele não fizer pesquisa online e for apenas à base do conhecimento, também não dá as fontes. Esse é um bom critério e algo interessante para nós falarmos hoje, que é, lembram de eu ter dito de muitas vezes faz sentido escolher a ferramenta certa para aquilo que eu pretendo e não Exato. o ChatGPT como o princípio e o fim da inteligência artificial, não é? Se eu quiser consultar as fontes ou se as fontes consultadas forem relevantes para o que eu pretendo, provavelmente faz mais sentido usar uma ferramenta chamada Perplexity do que ChatGPT. O Perplexity funciona como o ChatGPT, mas dá-nos as fontes que consulta e inclusive diz na resposta qual é a parte que veio de cada fonte. E isso pode logo ser um fator de escolha. Porque no ChatGPT eu pedir as fontes nem sempre quer dizer que ele vai dar as fontes corretas, porque a maneira como ele constrói as respostas vai buscar muito mais informação do que das fontes que ele me está a dar. E por isso, até nesse aspecto, não podemos confiar cegamente nele. Depois, outra coisa que também disseste, e que eu volto a alertar, acho que já disse isto a semana passada, mas vou aqui reforçar. Ele pedir desculpa quando eu o confronto com o erro, não podemos levar isso a sério, ok? Ele está programado para aparecer ali o pedir desculpas. Não quer dizer que esse pedir desculpa seja o reconhecer do erro. Até porque o ChatGPT, estas ferramentas, o algoritmo está programado para captar a atenção do utilizador. E assim como nas redes sociais, o que ele vai tentar é que nós sejamos ligados a interagir com ele o máximo possível. E isso quer dizer que se eu disser que ele está errado, mesmo se ele estiver certo, ele vai pedir desculpa na mesma e vai tentar reformular a resposta. Percebem o que é que eu estou a dizer? E, portanto, nem sempre podemos levar aquele desculpa a sério como se estivéssemos a lidar com uma pessoa. Porque a forma como ele processa e como ele constrói as suas respostas é um monstro completamente diferente do humano. E, portanto, é outra espécie. Portanto, temos que ter algum distanciamento e conseguir olhar para aquelas respostas e interpretar pelo aquilo que elas são. E, novamente, ainda à nossa primeira sessão, normalmente elas são apenas um resultado probabilístico da palavra seguinte, maior probabilidade para construir aquela frase. Para ele, o desculpa ou eu sou o maior do mundo tem o mesmo significado que são dois pesos probabilísticos. Ok? Boa, mas pronto, assim, esse dos doces de Almada eu vi, e até a origem do Almaden, não é? Do Almaden, como achei o máximo, e portanto, boa estratégia. Mais alguém? Eu posso Eu posso começar? falar a minha, porque eu Oh, acho que eu consegui fazer logo no final da intervenção da última semana, que, pá, parecia, quando você falou da questão do personagem, eu fui para um livro que eu já li já há algum tempo, que é a história do mais famoso samurai do Japão, que é o Miyamoto Musashi. E foi um livro que eu gostei muito, que me marcou muito. E aí eu perguntei ao chat GPT se o que ele podia me dizer, né? E quem era o Eiji na, na, no, quem era o personagem Eiji no romance Musashi. E aí ele me falou que era o melhor amigo do Musashi, disse que era um jovem muito aguerrido, com muito pouco controlo, que precisou de muito tempo para poder se organizar e tudo mais, precisava de muita concentração, falou
de uma guerra que ele teria participado, e diz que o papel dele junto do Musashi, que é o personagem principal, era sempre de apoio e um bocado de aprendiz também. E depois eu acho engraçado que ele disse-me o seguinte: importante várias traduções do nome, ele disse que o papel narrativo Eiji existe sobretudo para revelar a influência ética e moral de Musashi nos jovens, servir de ponte entre as gerações de guerreiros e tudo mais. E aí depois no final ele diz, se quiser, o ChatGPT me fala, se quiser posso também fazer um resumo do arco dele, explicar o papel dele na guerra de Yoshioka Musashi, ou relacioná-lo com outros jovens. Bom, primeiro que Eiji é o nome do autor do romance. Do personagem, assim. É o Eiji Yoshikawa, que é o autor do romance, que é quem escreveu. Ele não tem nenhum Eiji. A questão irrequieta e a relação, o desejo de provar que era bom, a impulsividade, tudo são características do Musashi, que é o samurai. E aí, obviamente, que depois eu fui perguntar a outro, né? Aí perguntei ao Gemini e perguntei, pode me falar um pouco sobre a personagem, o mesmo prompt. O personagem Eiji no livro Musashi, e ele falou do livro, falou que livro que era, falou quem era o escritor, que era o Eiji Yoshikawa, mas falou, olha, desculpa, mas talvez tenha tido alguma confusão, o Eiji Yoshikawa é o escritor, não há nenhum Eiji no romance Musashi. E pronto, essa foi a grande questão. Muito bem. É um bom exemplo, muito parecido ao do Gil Vicente que eu mostrei e, Sim. e mostra novamente a armadilha. Só quando tu ao final disseste que era o nome do autor é que já muitos de nós disseram, porque para quem não conheceu o livro, a descrição que tu tiveste a dizer era perfeitamente Era plausível e perfeito, credível, aceitava-se não é? perfeitamente. É. Exatamente, e essa é a parte do risco. Aqui mostra bem que a estratégia de meter a mesma prompt em dois ajuda-nos a identificar esse erro. Porque mesmo eu não conhecendo a obra, colocando a mesma prompt nos dois, tendo respostas tão dispares, eu percebo, um deles tem que estar errado. Uma coisa que se calhar alguns de vocês sentiram e que não tem nada de errado, mas que eu gosto também de desmistificar, na descrição que o Anderson teve-nos a dar, podemos ficar com a ideia que o Gemini erra menos que o ChatGPT. E isto não tem que ser necessariamente verdade. Nos casos, sim, noutros, pode ser exatamente o oposto. Porquê? Porque, novamente, a base é relativamente semelhante e, portanto, não criar estas ilusões, ainda que vocês possam fazer 10 experiências e o Gemini nas 10 acertar e o ChatGPT falhar. Isso não quer dizer que o Gemini seja sempre mais credível e a percentagem de erro vai sempre existir, quer num, quer noutro. Dito isto, e um bocadinho, como eu falei há pouco no Perplexity, não sei se já usaram o suficiente as várias ferramentas para sentir isto. Eu quase que começo a associar as ferramentas a diferentes personalidades. Ou seja, quando eu quero determinado tipo de resposta, eu recorro àquela ferramenta. Quando eu quero outro tipo de resposta, eu recorro àquela ferramenta. Porque eu já sei que a própria natureza da ferramenta vai dar mais respostas num sentido ou no outro. E isso pode ser útil. Eu já vos falei e mostrei da semana passada do Claude. Se o meu foco é a parte da linguagem, o Claude é a primeira ferramenta onde eu vou. Se me interessa um treino muito afinado e muito grande, Gemini ou ChatGPT de caras. Percebem? Esta competência é também útil para vocês começarem a conhecer os vários modelos e as várias nuances para depois poderem escolher a ferramenta certa em função daquilo que pretendem fazer. Muitas vezes, e aqui volto a dizer, não estamos a falar que uma é melhor do que a outra. Dependendo do contexto, qualquer uma pode ser melhor do que a outra. Mas é extremamente útil vocês terem na vossa caixa de ferramentas 3 ou 4 modelos, nem que seja para fazerem este contrapoder e cruzarem um com o outro para ver se a resposta é coerente ou não. O que eu senti, João, foi que, por exemplo, na minha eu fiz pergunta de gramática, porque eu sou professora de inglês, Uhum. e então eu fiz-lhe uma pergunta de gramática e o ChatGPT
foi uma resposta elaboradíssima e tudo errado, não é? Mas pronto. Elaboradíssima sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Eu senti que o Gemini foi muito mais direto, mais conciso, e disse-me logo que não era a forma mais correta de utilizar para fazer as promessas, não é? Que teria o will, mas que se poderia utilizar o be going to para afirmar a intenção de algo que já tinha sido dita. Mas o ChatGPT foi uma resposta elaboradíssima, que eu até copiei tudo Eu para o vi. fórum. E depois, no final, quando eu disse: Olha, mas eu pensava que era will para promessas e não be going to. Depois, sim, tem Pede logo razão, desculpa. Pede logo desculpa e logo retrata-se. desculpa, tem razão e tal, afinal, mas também se pode usar o não sei o quê. E eu disse, mas isso não é uma promessa, isso é uma intenção. Sim, peço desculpa, não sei o quê. Pronto. E o Gemini foi muito mais direto e mais conciso. Portanto, eu acho que o ChatGPT será mais útil nos casos em que é preciso, assim, mais criatividade. Por exemplo, Vai, fazer uma sim. história, acho que o ChatGPT será mais... Não Não? necessariamente. E já Ok. vou explicar. Há aqui coisas que influenciam muito mais do que isso. Antes de eu falar sobre isso, só me dizer uma coisa que pode ser um bom exercício para vocês fazerem se querem ver o ChatGPT explodir, que é numa situação dessas, quando tu apanhas em erro, ele está a pedir desculpa e a dizer assim, experimenta reforçar uma premissa errada. Ok? Ok. Ou dizer assim, não, mas isto que é assim, eu sei que é assim que está certo. Ele fica maluco, porquê? Porque ele quer te agradar e quer pedir desculpa. Por outro lado, toda a sua base não tem fundamento para justificar o que tu estás a dizer. Ok. E, portanto, é começar a ver o fumo a sair e os olhinhos a revirar, e é delicioso de ver. E aí, muitas vezes, dás essas alucinações, porque ele vai tentar pedir desculpa, vai tentar reforçar aquilo que tu estás a dizer, mas muitas vezes sem os argumentos, e por isso é que entraste às alucinações. E daí que temos que ter muito cuidado, porque o facto de ele ser muito bem educadinho, de dar uma resposta estruturalmente muito formal, não quer dizer necessariamente que o conteúdo seja o cientificamente correto. E essa é uma armadilha importante. Não, mas eu, por exemplo, se eu não percebesse nada de inglês, não é? A resposta A era credível, não resposta dela eu aceitava, era credível. é? Ele É isso tinha mesmo. vários exemplos, ele É, tinha é isso mesmo. estruturas frásicas, tinha lá Tal tudo. e qual. Tal e qual. É Portanto, isso mesmo. E eu aí imagino vocês, alunos meus a irem era lá, isso que eu que ia dizer, devia e aí sair. vejam a armadilha dos nossos alunos, que é quando eles Pois, metem essas exato. prompts, eles não sabem sobre o assunto e estão à espera que o ChatGPT lhes dê a resposta. A resposta pode ser uma coisa assim completamente estapafúrdia, mas exatamente porque eles não têm este espírito crítico, para eles a resposta é perfeitamente plausível. Antes de dar a palavra à Gabriela, só aqui reforçar uma das coisas que estavas a dizer, e que sim, tendencialmente podemos ter mais afinidade com uma ferramenta ou que outra, portanto o retrato que tu fizeste do Gemini e do ChatGPT não está errado, mas, e esta é a minha experiência, depois cada um de vocês terá a vossa, obviamente, eh, o fator que influencia mais que a natureza da ferramenta em si é a qualidade da prompt. O que é que eu quero dizer com isto? O ChatGPT foi mais assim, o Gemini foi mais pragmático. Se eu na minha prompt ao ChatGPT fosse muito pragmático ou pedisse para que a resposta fosse muito pragmática, a resposta dele também o seria. O que é que Neste acontece? caso, eu utilizei a mesma prompt nos dois. É isso mesmo. E portanto, o que estás-me a dizer é que o default de cada um tem essa tendência. Não quer dizer que tu não pudesses forçar o ChatGPT para dar respostas mais dessa forma, ok? E portanto, aqui estamos quase a avaliar um certo default da ferramenta. Sendo que esse default também é muito subjetivo, porquê? Porque a ferramenta vai aprendendo connosco. Ou seja, se vocês usarem muito o ChatGPT, vão começar a reparar que ele tendencialmente vai dando respostas alinhadas com aquilo que vocês tradicionalmente fazem com ele. Já tenho tido colegas vossos a dizer que o ChatGPT, às vezes, em conversas paralelas, vai buscar informação de outras conversas que teve para trás com o utilizador. E, portanto, este próprio default é difícil de definir, porque o teu default será diferente do meu. E daí ser tão importante a construção da prompt, porque é na prompt é que tu vais definir as circunstâncias, as nuances da resposta que nós queremos.
E já vou dar a palavra à Gabriela, mas obrigado por fizeste aqui a ponte perfeita para a sessão de hoje, porque hoje vamos falar essencialmente de prompts e, portanto, perfeito. Gabriela, força. Eu concordo com a Ana. Estás um bocadinho no fundo do poço. Consegues? O micro estava para Ah, cima. pronto. Peço desculpa. Eu concordo com a Ana, também fiz uma questão de caráter gramatical, pedi-lhe uma coisa impossível, fazer uma previsão para o futuro usando o present perfect, que não bate a bota com a perdigota, mas ele tentou lá ir, tanto o chat como o Claude. Sim. E um deles ainda inventou outra coisa melhor. Respondeu-me com uma oração condicional, num tipo condicional que nem existe. Começou a inventar. Eu por Para mim, que eu acaso sou da vi, área, eu vi provavelmente sempre, ele sim. enganava-me. Porque eu, não sendo da área, se calhar eu era enrolado, não é? Pois, o único que foi pragmático e me disse que isto é impossível fazer foi o Gemini. Yeah. Pronto, boa. Volto a dizer, e acho que mostrei semana passada, quando eu pedi a receita do bacalhau à moda do Moro, o Gemini também me deu uma receita, portanto, cuidado. Não criar a ilusão que o Gemini é o mais honesto e quando não sabe diz que não sabe e que acerta sempre. Não é de todo verdade. E, portanto, quero que tenham isso muito em mente e que, acima de tudo, quando as ferramentas não são totalmente confiáveis, o melhor é termos determinados mecanismos que nos permita validar ou pelo menos minimizar a questão do erro. E esta estratégia de fazer triangulação com mais que uma ferramenta é algo que eu acho especialmente útil quando eu tenho a sensibilidade que aquela resposta pode não ser totalmente credível ou aquilo que eu estaria à espera. E aí eu comparar com mais que uma fonte costuma ser bastante útil. Para os nossos alunos, se pensarmos que a maior parte deles não tem este espírito crítico e que até tem algumas ilusões, alguns preconceitos sobre como é que o ChatGPT funciona, e isso ainda é mais grave, não é? Porque, volto a dizer, hoje vamos falar muito da prompt, mas a maior parte dos nossos alunos faz copy-paste do que vocês pediram para trabalho de casa diretamente para o chat. A questão de condicionar a prompt, de avaliar a resposta, de como é que eu hei de fazer a minha pergunta, a própria ideia que a resposta pode estar errada, para muitos deles é um conceito estranho, não é? Eles partem do princípio que ele acerta sempre. E isto é especialmente grave, e se calhar muitos de vocês estão a pensar, ainda bem que é para eles fizerem isso, a gente os apanhar. Não, porque muitos deles, especialmente aqueles que até são os que fazem uma utilização mais legítima, vão estar a criar hum, o seu conhecimento em pressupostos errados, que é muito mais grave, não é? A maior parte de vocês conhecem esse conceito de ter que desconstruir, não é? Quando o aluno constrói uma série de conhecimentos baseado num pressuposto errado, depois temos que andar para trás até chegar a esse pressuposto para conseguir explicar a coisa bem. Imaginem o que é um aluno que até está a querer estudar legitimamente para um assunto, vai pedir ajuda ao ChatGPT e passado 3 ou 4 semanas aquele conceito estava errado e todo aquele estudo, todo aquele conhecimento, toda a realidade que aquele aluno montou é completamente frágil, não é? E enganador. E isto, obviamente, é muito, muito complicado e para mim é dos principais problemas que nós temos. É mais do que eles usarem, é eles não saberem usar e estarem a criar ideias, a cristalizar ideias que não são de todo verdade. E volto a dizer que no futuro lhes será penalizador, porque se isto é uma ferramenta que será útil para a utilização no futuro, se eles começam logo desde pequeninos a utilizar mal, então vão sempre criar uma ideia errada de como e do potencial que a ferramenta tem. De acordo? João, estás a ouvir? Sim, força, Manuel. Olha, eu utilizei as duas, o ChatGPT e o Gemini, e não achei erro. No entanto, achei só o seguinte: não tinha nunca utilizado o Gemini, foi novidade para mim. Achei pelas respostas, não é? Portanto, a pergunta foi: pesquisa era quais os benefícios da prática da atividade física para a saúde. Uhum. Achei a resposta mais completa e com termos mais técnicos no Gemini. Pronto. De qualquer forma, as duas estão completas, estão ótimas, mas
gostei muito da resposta do Gemini, porque ainda hoje estava lá a falar com os colegas, alguns também desconheciam, eu desconhecia, mas vou passar a usar mais vezes, não é? Pronto, foi a Pronto. conclusão só que eu tirei. E se usares o Claude ainda vais gostar mais, porque em termos de linguagem ainda dava uma resposta mais rebuscada. Nunca utilizei, não conheço, Pronto. mas Depois podes experimentar. eh, Claude, diz-me lá. Claude, Claude. Ok, ok. Essa ainda é mais interessante. Tá Aqui, bem. novamente, e quase como recapitulação também para percebermos a questão do erro, que é um bocadinho o sentido aqui, aquilo que tu disseste é verdade. E tendencialmente, a ferramenta vai tender para errar cada vez menos. E espero que isto faça sentido para toda a gente, certo? Porquê? Pegando no pressuposto que nós falámos, o volume de treino é cada vez maior, a base do conhecimento é cada vez maior, vai sendo afinado cada vez maior. É a comparação do Big Blue, que perdia as gajos de xadrez comigo, a passado uns meses ganhar ao mestre de xadrez na altura. Essa é a evolução deste tipo de ferramenta. Ela está constantemente a ler. Houve uma expressão que eu gostei muito, numa conferência onde tive há pouco tempo, que é quando vamos a uma conferência da nossa área científica, não é? Temos as pessoas especialistas em determinados temas, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de evolução, gosto muito de ler tudo sobre evolução, Darwin, Lamarck, isso tudo. E leio o máximo que eu consigo sobre esses temas. O ChatGPT lê tudo. E, portanto, mesmo que eu quisesse passar a minha vida a ler, eu não ia conseguir ler tanto como ele. E, portanto, em termos de base do conhecimento, ele tem sempre um potencial muito maior do que nós. Como é que nós conseguimos extrair desse potencial? Aí é que está do nosso lado. E aí entra a questão da prompt, a qualidade da prompt, do espírito crítico, de afinar isso. Portanto, cada vez mais isso vai acontecer. O erro muitas vezes está mais dependente do nosso lado do lado da ferramenta. Nós dizemos que a ferramenta erra, mas eu diria que a maior parte das vezes ela erra porque a minha prompt foi vaga na melhor das hipóteses. Ok? O que, mais uma vez, também é relativamente natural. Porquê? A maneira como esta ferramenta funciona é um bocadinho, não vou dizer inovador, mas diferente daquilo que nós estamos habituados. Eh, Corrijam-me se estou enganado, mas a maior parte de nós, quando interagia com programas de computador, tínhamos um sistema de menus, um rato, uns ícones para clicar e clicávamos nas coisas que queríamos. Agora temos literalmente uma ferramenta onde nós dizemos, comunicamos, falamos aquilo que nós queremos que ela faça. O mais parecido que tivemos no passado recente foi quando começámos a ter os assistentes virtuais, a Alexa, o Google Assistant e afins. E, portanto, a linguagem que nós temos estabelecida entre nós e que muitas vezes temos conceitos implícitos, temos coisas que estão subentendidas, neste tipo de ferramenta não é tão flagrante quanto isso. E, portanto, quase que temos que repensar como é que eu falo com a ferramenta que é diferente da maneira como eu falo com vocês. E isto nem sempre é óbvio para a maior parte dos utilizadores. Portanto, a questão da prompt, espero que tenham percebido a importância e como pode induzir em erro. Essa era uma das primeiras coisas. A segunda, criarem esta boa prática e esta estratégia de usarmos mais do que um modelo, muitas vezes até para identificar se existe erro ou não. Eu acho que isso também é uma coisa importante, quer para a vossa utilização, mas também para, e de alguma forma, incutir essa boa prática aos nossos alunos e que eles começam a ter uma ideia mais real do que funciona a ferramenta. E depois perceber aqui algumas fragilidades. Acho que eu falei isso a semana passada e acho que houve pelo menos um ou dois de vocês que experimentou isso e que tem a ver, por exemplo, com assuntos muito recentes, ele dar informação errada. Eu acho que alguém fez a pergunta sobre o Marcos Mendes, da candidatura presidencial, e Sim, vimos fui que eu, ele fui eu. foi O viriato. ChatGPT não reconheceu que o Marcos Mendes é candidato. Pronto, há muitos portugueses que também não, portanto, se calhar ela até tem razão, mas eh, não sei Já se foi agora, por já aí. agora uma pergunta que teve a ver com um dos exemplos que eu coloquei. O Claude não foi bloquear, mas perante uma pergunta absurda, que era qual é o
o sabor da cor azul na matemática. Eu vi. Ele patinou, não deu resposta, não foi? Ficou a pensar e depois saiu em Sim, branco. ele apresenta uma sequência, diz que está a pensar, de 1 a 10, percorre os 10, eu experimentei 3 vezes e ele não deu nenhuma solução. Eu confesso que ainda não experimentei nenhuma dessas perguntas absurdas para ver como é que ele se comporta e, portanto, ainda não experimentei. Não tenho resposta para isso. Às vezes, coisas mais complicadas ele pode demorar mais tempo. A maior parte destas ferramentas agora tem dois tipos de funcionamento, que é o da pesquisa profunda e o rápido, e isso também pode ter a ver. Principalmente quando temos a pesquisa profunda em coisas muito absurdas, ele fica tanto tempo à procura de correlações que pode acabar por dar time-out e não dar resposta. Mas confesso que ainda nunca me tinha acontecido uma dessas. Outra coisa que pode ser útil é, e novamente nem sequer vou fazer aqui nenhum tipo de juízo de valores, faz parte do modelo de negócio destas ferramentas, mas as contas gratuitas funcionam de forma de baixa prioridade comparado com as contas pagas. Isto quer dizer o quê? Muitas vezes quando estamos a aceder nas horas de pico a estas ferramentas, elas demoram mais e dão menos resposta e esse também pode ter sido um fator para isso ter acontecido. E, portanto, podes depois também experimentar novamente essa pergunta noutras alturas e ver se continua a dar ou não. Mas o de Marcos Mendes foi um ótimo exemplo, porque mostra muito esta questão do imediatismo. Eu não sei se daqui a 2 ou 3 meses, se voltarmos a perguntar, provavelmente a resposta será diferente, exatamente por ser algo tão recente, e essa também é uma fragilidade, importante. E a última, que eu não falei aqui muito, e que vocês depois, quando chegarmos à ação das imagens, vão ver isso mais na prática, daqui a 2 sessões, e que é a questão de uma prompt em inglês e de uma prompt em português, onde também tendencialmente a prompt em inglês tende a ser mais completa do que a prompt em português. E, mais uma vez, espero que faça sentido para toda a gente porque é que isso acontece, não é? E, portanto, é também. Muitas vezes eu faço esse contraponto. Às vezes, na mesma ferramenta, eu faço a pergunta em português e em inglês para comparar os resultados de uma e de outra. E essa também pode ser uma boa estratégia para vocês utilizarem. Ó, João, olha, experimentei, não tinha experimentado, experimentei agora o Cloud e de facto é Espetacular, não é? espetacular. Faz-me lembrar nos tempos de faculdade o Google Académico quase. Sim. Uma descrição incrível, muito bom, pá. Eu, Obrigado, eu, ora. Não eu conhecia. tenho aqui um. Isto chega a ser quase penoso para mim, o que eu vou acabar de dizer que é. Eu tenho que andar a cortar ferramentas que eu adoro porque não tenho tempo nas 25 horas para vos mostrar todas aquelas que eu gostaria. E há uma ferramenta que, do ponto de vista mais académico, como tu estás a dizer, que é brilhante, em que tu colocas um tema e ele consegue-te ir pesquisar todos os artigos científicos que encontras sobre aquele tema, faz logo uma coluna com um resumo de cada um dos artigos, diz quais são os autores, diz logo quais são as fragilidades da investigação. Quando disseste do académico, eu lembrei-me desse, porque esta ferramenta para mim substituiu o Google Scholar há muito tempo. Eu agora só uso esta e é maravilhosa. Aqui tentei arranjar coisas mais operacionais para a sala de aula, para trabalhar com os vossos alunos e não tanto nesta área mais de investigação, mas temos ferramentas brilhantes para isso. O Claude, do ponto de vista de linguagem, é maravilhoso. Vocês vão ver na nossa penúltima sessão uma experiência que eu fiz com ele que é de arrepiar. Depois vocês vão ver e vão me dizer o que é que acharam. Sim, boa. Mas acima de tudo queria reforçar esta boa prática, como eu disse, de termos duas ferramentas uma contra a outra e fico muito satisfeito. Estamos na nossa terceira sessão e eu já falo de base de conhecimento, de prompt, e toda a gente está pacífica comigo, não vejo ninguém a franzir o sobrolho, tipo, o que é que ele está ali a dizer, e portanto é ótimo sinal, e portanto acho que já estão a incorporar melhor quais é que são os princípios básicos desta coisa. Muito bem. Mais alguém? Não? Posso só perguntar qual é a ferramenta mais académica que. Aquela que eu estava a dizer, Sim, sim. Chama-se SciSpace. SCI e depois Space. Não é? tá, obrigado. Nada, força. Há muitas outras.
para esta questão de consulta de bases de dados, de artigos científicos e de resumos é brutal. Há outra mais para a escrita de artigos académicos também muito boa, que é o PaperPal. Também funciona muito bem. E não puxei por mim, senão eu fico aqui a falar dessas e não dou o resto da sessão que tinha pensado para hoje. Muito bem. Então, como eu vos tinha dito, e pegando um bocadinho, fazendo a ponte com a sessão anterior, eh, a minha ordem, a sequência das sessões tem uma lógica, não é? E, portanto, a minha ideia foi partirmos o ChatGPT, percebermos a importância das prompts, para agora podemos começar a falar de como é que se constrói uma prompt e quais é que são as nuances e a construção que temos de ter em conta para fazermos boas prompts. E então vou-vos mostrar aqui um documento que eu costumo mostrar e que eu gosto muito. E que o documento tem um nome muito sugestivo, especialmente para professores. Porquê? Porque se nós o traduzirmos à letra para português, este documento seria o equivalente a eu dizer que é uma cábula. Ok? E, e a cábula, antes de mostrar, gosto de refletir sobre o conceito de cábula. E o que é que eu quero dizer com isto? Ao contrário, se calhar do que muitas pessoas pensam, eu não acho que uma cábula seja uma coisa necessariamente negativa. Eu costumo dizer que um aluno que faça uma boa cábula provavelmente não precisa de a usar. O conceito está a passar para toda a gente? Se eu ativamente estive a construir, a reformular o texto, a escrever a letra miudinha para o professor não apanhar, eu provavelmente nesse exercício consegui reter mais da informação com o que efetivamente preciso depois para consultar na cábula. E eu acho que a cábula que eu vos vou mostrar, eu quero que seja esse o seu princípio. Ou seja, não vejam aquilo que eu vos vou mostrar como uma receita, porque não é essa a intenção. É mostrar-vos o tipo de possibilidades que existem. A última coisa que eu quero é mostrar-vos isto e vocês dizerem assim, então para fazer uma prompt tenho que fazer isto e depois pôr aquilo e aquilo outro. Não é toda essa a minha ideia. É de percebermos alguns exemplos de boas prompts e perceber, ok, isto é o que o modelo permite fazer, agora eu próprio vou, com base nas possibilidades, começar a construir as prompts que eu acho que são mais ou menos eficazes. Eu só vos mostro a cábula se isto ficar claro, porque se for a gente para tirar apontamentos e achar que é uma receita, eu não mostro. Ok? Sim? Boa. Esta questão das possibilidades é também uma coisa que eu gosto especialmente de reforçar, porque, ao contrário da maior parte dos programas, dos eletrodomésticos que nós temos, o- estas ferramentas, o ChatGPT, mas pode ser qualquer uma das outras, não vêm com manual de instruções. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de um modelo de linguagem. Um modelo de linguagem, os limites e as utilizações são as da própria linguagem. E, portanto, não há ali um caminho finito de possibilidades para o ChatGPT. Aquilo que eu conseguir expressar comunicando com a ferramenta, ele vai tentar cumprir. E por isso, e mais uma vez vamos ver mais nas próximas sessões, e até hoje já vamos ver alguns desses exemplos, aquilo que eu acho que a ferramenta faz pior é aquilo que mais vezes nós pedimos dela, que é para fazer pesquisas e me dar respostas diretas. Vamos pensar um bocadinho. Quando eu faço uma pesquisa no ChatGPT, a não ser que eu na prompt já tenha competência e consiga pô-la sofisticada o suficiente, na maior parte das vezes ele vai-me dar uma resposta, mas eu não sei que fontes é que ele consultou, se foi a fontes fidedignas ou não, não sei se ele interpretou corretamente aquilo que eu acabei de pedir. Vocês viram isso na tarefa da semana passada, certo? E o deprimente é que 99% da utilização do ChatGPT é exatamente nesse sentido. Eu costumo dizer que se eu quero fazer uma pesquisa é muito mais eficaz usar o Google que o ChatGPT. No Google eu consigo ver qual é a fonte que aparece, consigo avaliar a qualidade da fonte, consigo mais facilmente identificar o erro do que no ChatGPT em que ele dá uma resposta já mastigada e que eu não sei como é que lá chegou. De acordo? Mas o que acontece adicionalmente é explica-me o que é aquilo. E ele vai pesquisar a sua fonte e dá uma resposta e nós não sabemos como é que ele construiu. A maneira como eu gosto mais de usar estas ferramentas normalmente não é que ele faça ou delegar a pesquisa por ele,
eu já fiz a pesquisa e agora o que eu quero é que ele trabalhe sobre o conteúdo que eu já selecionei. Um exemplo, e que já vai um dos exemplos das boas práticas que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu acho que os meus e-mails ficaram muito mais bem escritos desde que eu descobri o ChatGPT. Qualquer e-mail formal que eu agora mando começa assim. Verifica o texto que eu escrevi abaixo, coloca numa linguagem formal e corrige do ponto de vista do português. Vá lá. Isto não escreveu o e-mail por mim. Porquê? Se me pediram para fazer uma introdução a um tema que eu vou fazer a um congresso ou uma apresentação, eu não digo, olha, faz uma sinopse sobre este tema. Isto era um ainda está à espera de acontecer. Isto é diferente de eu dizer assim, fui convidado para uma apresentação no evento XPTO. Vou falar sobre isto, isto e isto, selecionei estas ferramentas, tenho 20 minutos para falar. Com base nestes primeiros esboços que eu fiz, constrói isto de uma forma formal, um ou dois parágrafos, para eu enviar para o centro. Perceberam a diferença? Num eu forneci informação, ele ajudou-me a melhorar a qualidade da informação que eu já tinha selecionado e que estava em linha com aquilo que eu podia fazer. Outra coisa é eu pedir, faz tu o trabalho por mim, que normalmente fica mal feito. Este segundo exemplo que eu dei é como ele é mais vezes feito. E é o que ele faz pior. Porquê? Até a questão do erro. Se eu lhe pedir, explica-me a fotossíntese, se ele consulta fontes erradas sobre a fotossíntese ou se a minha prompt está mal feita, o conteúdo pode estar errado. Se eu escrevo um parágrafo sobre a fotossíntese e a seguir peço para ele agir sobre esse parágrafo, a probabilidade do erro cai quase para zero. De acordo? Boa. Este tem a ver, primeiro, com percebermos o potencial da ferramenta, por um lado, e depois, por outro. E é o que vamos trabalhar agora, estas questões da prompt, que não tem que ser só prompts para ele pesquisar algo, e até essas vamos ver aqui várias nuances, mas muitas vezes para trabalhar sobre conteúdo que nós já construímos. E isso é o que ele faz melhor. Então, se toda a gente se vai comportar, como eu disse bem, na questão da minha cábula, vou então mostrar aqui a cábula que vos disse. E então, pronto, eu depois disponibilizo esta cábula para vocês no Moodle. Começa logo por termos aqui palavras-chave, características principais. Vejam logo que aqui temos esta ideia de prompt engineering e que eu já não gosto tanto deste conceito. Eu acho, eu não sei se já vos disse, eu acho que é mais a arte do prompt que o prompt engineering, porque eu acho que há aqui uma componente de criatividade para fazer boas prompts que na engenharia nem sempre é tão claro. E agora quero-vos focar aqui mais nestes exemplos, nestas prompts e nestes exemplos nestes exemplos. Então, primeiro, melhorar a minha escrita. Verifica a minha escrita acima ou abaixo. Corrige a gramática e os erros ortográficos e dá-me sugestões de como é que pode melhorar a clareza do que eu escrevi. Este é um excelente exemplo. Ele não escreveu por mim. A ideia principal, o primeiro texto, nem que seja em bruto, fui eu que escrevi. E ele vai simplesmente funcionar quase como que um amigo crítico, como um especialista de português ou da língua que for, para melhorar aquela escrita. Isto é a maneira que eu vejo mais correta e mais eficaz de utilizar a ferramenta. Porque se eu pedisse para ela escrever por mim, o que ele ia escrever podia não estar em linha com o que eu pretendia, no limite podia estar a dizer coisas que não devia ou que eu não queria abordar. Como disse, era assim à espera de acontecer. Agora, se a ideia base, se eu consigo expressar a minha ideia principal e simplesmente quero que alguém melhore a qualidade dessa escrita, na questão da comunicação, de ficar mais claro, de corrigir a questão da ortografia, isso está a valorizar o meu produto. Eu sou muito preguiçoso na escrita. As cedilhas, os estilos, essas coisas, eu muitas vezes era muito rápido a escrever e não era muito rigoroso nesse tipo de coisas. Tenho a certeza que os meus e-mails estão muito mais bonitinhos nos últimos meses. Agora, isso retirou-me a mim competência? Não. A ideia principal, o conceito inicial,
A perspectiva continua a ser minha, simplesmente ele está-me a polir melhor a forma como esse conteúdo é construído. De acordo? Novamente, ele está a pensar comigo e não a pensar por mim. Até estes pequenos ajustes, eu tenho sempre que ler e verificar. No limite, ele pode ter interpretado mal a minha ideia e ter reformulado o texto de forma a não expressar exatamente aquilo que eu queria. E por isso, até neste ponto, é sempre importante nós termos tal espírito crítico e validar aquilo que ele me entrega. Apesar de ele ter funcionado muito bem e já estar muito treinado às minhas coisas, eu não confio cegamente e não digo reformulo e agora copy-paste e envio. É sempre preciso fazer essa verificação. Boa? Mais exemplos. Aqui sim, alguma pesquisa. Mas vejam as nuances que eu faço na minha pesquisa. Não é, explica-me o que é fotossíntese. Olhem aqui. Estou a fazer um relatório sobre fotossíntese. Pesquisa e cria um relatório detalhado com um guia passo a passo que ajude os leitores a perceber melhor o meu objetivo. Isto é uma prompt boa. Eu estou a dizer a forma como que eu quero. Que quero que pesquise, quero que seja um relatório detalhado, quero que tenha um guia passo a passo. Eu estou a dar aqui uma série de orientações na prompt que permite que a minha resposta tenha estas características. Se eu simplesmente peço, faz isto, eu estou a ser super vago. E, portanto, ele vai responder, mas provavelmente pode não responder da forma que eu queria, simplesmente porque eu na prompt ativamente não especifiquei. Percebido? Estas são as minhas favoritas. Quando queremos aprender novas habilidades, novas skills. Quero aprender a, eu aqui costumo pôr, tocar guitarra. Cria um plano a 30 dias que ajude um principiante como eu a aprender a tocar guitarra. Normalmente, até pedir para ele me ajudar a aprender qualquer coisa é raro. Normalmente pedimos é para que ele faça o trabalho por nós, não é? Mas ainda que eu fizesse isso, normalmente acabava aqui neste ponto. Aqui eu peço, dentro do intervalo de tempo, quero aprender a X tempo. E portanto ele vai fazer um plano em função do tempo que eu disse. Outro ponto importante, que normalmente também é omisso, qual é o meu ponto de partida? Eu já sei dar uns acordes ou estou a partir principalmente como principiante? Normalmente também é algo que nós não especificamos e depois queixamos porque está desadequado. Mas normalmente somos nós que nos referimos qual é que é o ponto de partida. Vou só olhar um bocadinho para vocês, porque está tudo tão sério, quero ter certeza se estou a dizer alguma coisa grave ou não. Tá? A mensagem está a passar, certo? Pronto. Normalmente o pessoal fica mais entusiasmado. Vocês estavam todos tão sérios que eu pensei, deixa eu ver se estou a dizer alguma coisa errada, não é? Pronto. Boa. Vamos ver mais aqueles exemplos e depois vamos abrir o chat GPT e experimentar alguns deles. Este dos 80-20 é um conceito muito giro, mas muito difícil de fazer se não for com uma ferramenta destas. A ideia dos 80-20 é nós percebermos 20% sobre um conteúdo que, compreendendo esses 20%, consigo explicar 80% do panorama geral sobre esse tema. Ok? Então podemos pedir uma coisa deste tipo. Eu quero aprender sobre, vou manter a coerência e vou dizer fotossíntese na mesma. Identifica e partilha quais é que é o 20% das coisas mais importantes sobre a fotossíntese que me ajuda a compreender 80% como é que ela funciona. E isto é difícil de fazer sem este tipo de ferramenta. Para eu selecionar os 20% mais importantes, eu tenho que saber os 100% para conseguir identificar os 20% mais importantes. E, portanto, eu sozinho dificilmente o faria. Onde é que isto acontece frequentemente? Quando nós vamos falar com um especialista da área. É isso que ele está a fazer. Aquela pessoa leu tudo sobre aquele assunto e muitas vezes está a dar de uma forma mais simplificada e desconstruída para nós compreendermos. Ele sabe os 100%, ele está-nos a dar os 20% para nós ficarmos com uma ideia geral do assunto. Aqui, podemos fazer isso usando o ChatGPT para quase tudo. Boa? Vejam este tipo de utilizações. Presumo que muitos de vocês nunca tinham pensado que se podia utilizar assim.
É exatamente isto que eu vos queria dar quando digo que vemos as possibilidades do que a prompt permite. Mas este é mais usado, resumir textos longos, artigos ou relatórios. Resume o texto abaixo e dá-me uma lista de bullet points com os pontos-chave e os fatos mais importantes. Até aqui vejo o detalhe na forma. Uma coisa é eu pôr um texto e digo, faz-me um resumo deste texto. Outra coisa eu digo, faz-me um resumo e cria-me os bullet points dos pontos-chave sobre este texto. O resultado vai logo ser completamente diferente. Porque a forma, eu estou a condicionar como é que eu quero que ele apresente. Simplifica documentos complexos, reformula este texto e torna-o fácil, ou de fácil compreensão para um principiante. Aqui está a falar de principiante. Eu muitas vezes uso esta prompt para ajustar à faixa etária dos nossos alunos. Estou a fazer um texto sobre um tema qualquer. E a seguir digo, adequo este texto para um aluno do 8º ano compreender. E ele vai reformular, vai usar termos mais simples, vai fazer analogias diferentes, alinhado com o perfil para o qual eu pretendo. Novamente, quantos de nós é que temos isso em consideração? Muitas vezes pedimos para fazer o texto, mas não especificamos o perfil do nosso público-alvo. Eu incluir isso na minha prompt faz com que o produto seja muito mais alinhado, muito mais direcionado para aquilo que nós pretendemos. De acordo? Eu estou a pensar nas prompts que vocês fizeram a semana passada, não é? E vejam que muitas delas eram muito diretas, muito pragmáticas, como vocês disseram. Pragmatismo é bom, mas quando o pragmatismo é por falta de informação na prompt, não é um bom pragmatismo. Era aquilo que eu dizia há pouco. O ChatGPT esticou-se muito. Sim, mas se eu dissesse que a resposta tinha que ser em 2 parágrafos, já seria diferente. Anabela, diz alguma coisa? Não? Não, foi mesmo só tecido, desculpa. Pronto, essa tosse até ligou o microfone, portanto foi grave, mas espero que esteja tudo bem. Muito bem. Gerar novas ideias. Quero alcançar, fazer uma análise SWOT, pensar sobre o assunto X. Gera uma nuvem de palavras, os termos principais, um mapa de conceitos sobre esse tema. Ele organiza o texto como nós quisermos. Este, muito parecido ao de cima, explica a fotossíntese de uma forma simples e com termos simples para um principiante conseguir compreender. A seguir vamos usar alguns destes exemplos para vocês verem no ChatGPT como é que fica. Antes disso, e para terminar a nossa cábula, ver aqui as 3 caixinhas de baixo, que também são muito interessantes. Esta primeira aqui do lado direito, uma coisa que nós muitas vezes não temos em consideração e que é a ideia que o ChatGPT pode assumir diferentes papéis. Voltando à fotossíntese, eu posso dizer, explica-me a fotossíntese e utiliza uma linguagem como de um professor de ciências. Ele vai usar um tipo de linguagem, um tipo de explicação diferente do que se eu for ao nisso. Então eu posso incluir isso na minha prompt. O tom, nós normalmente também não temos isso em consideração. Quando eu peço um texto, eu especifico o tom. Eu já uso automático, não sei se repararam há pouco, quando eu dei um exemplo do e-mail, eu disse reformula um texto num tom formal. Estou a enviar para um centro, para uma organização, para um evento formal. Se tiver enviado para outra coisa, se estiver a querer meter uma piadola, posso pedir um tom mais humorístico. Se estiver a ser muito pragmático para um tipo de finalidade diferente, posso pedir para ser mais firme ou mais confiante. Posso pedir para ser mais persuasivo. Tudo isto são coisas que eu posso incluir na minha prompt e que vai mudar completamente o output, o resultado que ele vai dar. E que, novamente, o que eu sinto é que o tom é algo que nós assumimos que é o default. E, portanto, eu não dizer, ele vai perceber que eu quero ser mais confiante ou menos confiante. Quando muitas vezes eu não lhe estou a dar o contexto para ele conseguir fazer essa avaliação. E o último critério
a questão do formato. Eu posso pedir um resultado em forma de tabela. Se eu estou a pedir para ele agir como um especialista de marketing e quero que faças um post sobre este tema para eu pôr na rede social da escola ou do projeto ou do que for. Se eu quero pôr numa rede social e quero pôr, por exemplo, no X, se eu disser que é um tweet, ele sabe que tem que ter um número de caracteres específico. E, portanto, o resultado vai ser alinhado com isso. Ou estou na minha fotossíntese e a seguir quero fazer uma apresentação sobre a fotossíntese. Se eu pedir para ele me estruturar para uma apresentação eletrónica, ele vai-me dar o que eu devo pôr slide a slide para fazer a minha apresentação. Ou, se eu pedir o e-mail, ele vai pôr um greeting, vai-me dizer qual é que é o assunto, vai pôr o conteúdo do e-mail e vai fazer uma despedida formal. E por isso, eu especificar qual é que é a forma faz muita diferença no resultado que o vai dar. E por isso viram já aqui uma série de nuances que podemos e devemos ter em consideração e que vai melhorar bastante os nossos outputs. Agora, estes são importantes? Eu acho que sim. São os únicos? Provavelmente não. E pode haver muitas nuances, muitos parâmetros, muito contexto que não está na minha cábula e que pode fazer todo o sentido para vocês utilizarem. E daí que a ideia é vocês ficarem com a ideia das possibilidades e não uma cábula a dizer tenho que dizer a forma, tenho que pôr qual é que é o tom de minha prompt e tenho que usar só desta forma. Numas situações faz sentido, noutras não interessa para nada. Boa? Então vamos experimentar. Alguma dúvida, questão, comentário até aqui? Fez sentido isto que eu acabei de explicar? Bom, então, vou começar aqui pelo um dos meus exercícios tradicionais. E que vão ter coisas erradas e que é suposto para vocês verem o porquê. Então, vamos ver a minha cábula. Onde é que ela está? Vamos, este de aprender novas skills, que é o que eu costumo fazer sempre. Então, eu venho aqui e digo assim. Quero aprender a tocar guitarra. Dia, um plano, 30 dias, que muda um princípio. Eu quero aprender um parte, nunca peguei numa guitarra. Isso. Vamos ver como é que sai? Viram a complexidade? Começou do beabá, na última semana já toca uns acordezinhos para começar a fazer umas musiquinhas. Agora, eu olho para este resultado e digo, ok, cumpro o que eu pedi, em verdade, e vejam que tenho 30 dias, partiu do pressuposto que eu nunca tinha pegado, ajustou a isso, ótimo, mas eu agora, e é uma das coisas que também é importante nós percebermos, neste tipo de ferramenta ela faz uma coisa que também é relativamente nova, eu vou parar a partilha para perceber que ninguém vai me interpretar errado, portanto vou pôr aqui umas aspas muito grandes. Estas ferramentas lembram-se, mas este lembram-se não é uma lembrança como a nossa.
que acontece é que elas têm contexto. As ferramentas que nós usávamos até agora, até este boom das LLMs, o que acontecia era eu fazia uma coisa e depois fazia outra. Neste caso, eu posso pedir para ele agir sobre o passo anterior ou para ele ir buscar uma coisa que aconteceu em 3 ou 4 interações atrás. Isto é extremamente útil porque eu agora olho de forma crítica para esta resposta e agora posso pedir para ele agir sobre a resposta que ele me deu. Então, eu olhei para aqui e digo assim: ok, ele cumpriu o que eu pedi, mas ficou uma coisa muito extensa. Então vou pedir assim: podes organizar a resposta para enviar as semanas e não por dias. Viram? E organizou aquilo que eu tinha pedido anteriormente. E agora podemos continuar a agir sobre isso. Por exemplo, pegando naquela ideia da forma, e está mesmo a pedir. Podes formular a resposta anterior. Ah, viram onde é que partimos e vemos onde é que estamos agora? Tudo a nível de prompt. Ir reformulando, perceber o contexto, avaliar o primeiro conteúdo e agora trabalhar sobre ele. Tabela. Espetacular. Mas eu não pedi especificamente quais as categorias da tabela. E isso foi intencional. Porque muitas vezes eu quero ver como é que ele organiza a resposta. Mas agora, olhando para aqui, havia coisas que eu podia pedir para acrescentar. Esta tabela não está feita em pedra. Eu posso pedir para acrescentar coisas. Então agora digo assim: podes criar uma coluna com uma música para uma adequada a cada pessoa. Viram? E agora ainda vamos um bocadinho mais longe. Feito. Vejam, começa com músicas simples e que vai complexificando semana após semana, portanto, ajustado ao meu plano. Perfeito. Acrescentei a coluna que eu queria. Mas agora, esta era um bom plano para mim, porque estas bandas são daquelas que eu gosto. Mas se estivermos a falar de um público mais jovem, Bob Dylan e Leonard Cohen, não sei. Então, vamos ajustar isso. Podes reformular a sugestão de músicas para estar alinhado com os 12, 14. Deixámos de ter Bob Dylan para estar a ter Marshmallow, não é? E aqui Maroon 5, Lady Gaga e Imagine Dragons. Aquilo que ele me dá como primeira resposta não tem que ser daquilo que eu aceito. Eu conseguir olhar de forma crítica para a resposta, primeiro passo, e depois ter vocabulário para interagir com ele, para ir afinando, refinando as respostas, até ter algo mais em linha com aquilo que eu pretendia. Comecei por pedir um plano a 30 dias, passei para a tabela, de tabela acrescentei uma coluna e dentro das sugestões da coluna pedi para ele repensar em função do meu público-alvo.
Se esse fosse o meu objetivo final, vejam o meu produto final e vejam a minha prompta inicial. Onde é que seria mais eficaz? Boa. Continua tudo muito sério, mas ficou clara a ideia? Anderson, força. Se eu perguntar, se eu pedir a ele para que, por exemplo, coloque, meta lá um som de algum principiante a tocar, ele apresenta isso? Som, eu acho que ele ainda não cria. Ele cria Não? imagens. Áudios, penso que não. Há uma coisa que ele costuma fazer, e deixem ver se funciona. Eu não sou grande guitarrista, portanto, se alguém tiver aqui que toca a guitarra, saberá isso melhor que eu. Mas, por exemplo, agora ouvi ali o do Imagine Dragons, disse assim: mostra-me. Só um segundo. Temos só um segundo. Para quem já viu acordes de guitarra, é assim que ele aparece, que é o sítio onde eu tenho que pôr o dedo no braço para tocar. E portanto aqui ele não me dá só em texto, aqui ele consegue criar este tipo de esquemas para tocar aquela música. Vamos ver? Portanto, o formato com que ele entrega tendencialmente é texto, mas não só. Está bem? Áudios ainda não, imagens já consegue fazer umas coisas diferentes. Se bem que nas imagens temos de ter outras reservas, depois falaremos disso na sessão das imagens. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vamos usar aquele exemplo que eu disse. Explica como funciona a fotossíntese. E é uma explicação onde incluís um esquema passo a passo do seu funcionamento. Usa um computador. Vejo aqui o passo a passo muito interessante. Mas, e a linguagem do professor de ciências, mas tem aqui uma falha grave. Isto pode não estar adequado à faixa etária dos meus alunos. Imaginem que eu estava a dar para alunos do quinto ou do sexto ano. Se calhar estava muito complexo. Então agora posso vir assim. Formula a resposta anterior para estar relacionada com... Tem só um segundo, desculpa.
Peço desculpa. Então, deixa-me voltar aqui ao nosso fotossíntese. Como eu estava a dizer, podia não estar adequado à faixa etária dos meus alunos, para estar mais alinhada com o meu público-alvo, que são alunos do oitavo ano português. Eu posso pôr aqui, portanto, oitavo serão 13 anos. Olhem aqui, já é chefes de cozinha, já não fala dos ATPs. Aqui ainda fala um bocadinho, mas menos. Anteriormente falava mais para trás. Agora, o tom. Excelente. Pode ser agora um tom mais humorístico para ser mais. Para... Oxigênio para respirar e não desmaiar nas aulas de educação física. Viram? Já estou a chegar ao limite da minha conta gratuita, vamos experimentar aqui mais umas coisas. Então agora, excelente. Agora, num tom mais formal, podes sugerir uma estrutura para a aplicação. Olhem que a sugestão, ele vai mais longe do que a estrutura. Ele dá sugestões pedagógicas para incentivar a participação, que eu devo ter perguntas de quiz pelo meio. Dicas de apresentação, não tem nada a ver com fotossíntese. Viram? E agora? Perfeito. Podes dar-me três perguntas da escolha múltipla para questionar os alunos sobre o tema. E vejam que eu já não tive que dizer que era sobre fotossíntese, nem tive que dizer qual era a faixa etária dos meus alunos. Porquê? Temos contexto. Útil? Com certeza. Normalmente vejam a diferença. A utilização tradicional seria: explica-me a fotossíntese. Vejam a volta que nós demos, mas em termos de resultado, a diferença que faz. Aqui pusemos em prática montes de coisas que falámos. O público-alvo, a forma da resposta que ele me dá,
passo a passo, o tom da conversa, num tom mais humorístico que noutro, parte para uma apresentação eletrónica. Tudo isto foi só nuances na prompt. De acordo? Muito bem. Não sei se mais alguém tem aqui alguma ideia que queira experimentar que ainda não tenha visto aqui a ser aplicado. Vou-vos só mostrar uma última coisa e depois da tarefa desta semana. Quer o ChatGPT, quer o Gemini, quer outras ferramentas começam a ganhar aqui, inclusive, outro potencial, que é começam a ter pequenos plugins que funcionam como personalização da ferramenta para finalidades mais específicas. Ok? Imaginem que eu quero trabalhar decoração. Posso ter um plugin do ChatGPT que já está pré-programado para funcionar na área da decoração, que na verdade não é um programa diferente. É apenas eu conseguir dar orientações de prompt para ele ter esse comportamento. Ok? Eu acho que já vos falei da tal experiência que estamos a fazer na universidade, onde o que nós estamos a tentar é fazer com que ele reconstrua conteúdos em função de alunos com necessidades educativas especiais. É o mesmo ChatGPT. O que nós fizemos foi colocarmos os decretos de leis, as orientações todas para os diferentes tipos de alunos com necessidades educativas especiais, e depois, quando alguém entra naquele programa, já não tem que pôr nada disso. Simplesmente diz: está aqui o meu teste, preciso de preparar isto para um aluno com hiperatividade. E ele tem todo aquele trabalho que foi feito a priori e tem isso em consideração para o que vai fazer. Isso pode ser útil para nós termos em atenção e construirmos os nossos próprios contextos em termos de ChatGPT, mas o próprio ChatGPT Gemini também já tem um conjunto de ferramentas que nós podemos ir buscar e que estão construídas para utilizar. Eu vou só mostrar aqui uma que eu acho deliciosa no Gemini e que é uma coisa que eu acho que tem um potencial muito grande para a educação e que é a possibilidade dele construir histórias. Vocês viram semana passada aquela história que eu construí, certo? Dos dois amigos e com moral e isso tudo. Aqui dei o passo acima, que é, existe um plugin que se chama Storybook, que além de fazer a história, cria logo os desenhos da história. E portanto, eu vim aqui à história, disse que queria uma história sobre o meu filho que estava com medo do escuro, pus uma fotografia dele, ou melhor, descrevi como é que ele era, disse como é que se chamava e como é que era o pai. O João tem que ser careca e tem que ter barba, e pedi para ele escrever essa história. E ele fez esta história. Como eu queria que fosse personalizado ao contexto dele, ele tem muito medo de passar no corredor quando está com a luz apagada. Isso não estava na história inicial, eu acrescentei isso. Tem medo de passar no corredor com a luz apagada e ele acrescentou uma parte da história para aquilo que eu pedi. O João aqui ficou muito bem, estão a ver? Fiquei melhor na história do que na realidade. E aqui está a história toda para o Miguel. Depois, quis subir a parada. E então, para a minha filha, em vez de a descrever, coloquei uma fotografia dela. E olhem aqui. O pai João continua o pai João. Ok? Isto não é nada que com o esforço e dedicação eu não conseguisse fazer via prompt, mas o facto de ter estes plugins muito direcionados para objetivos específicos também muitas vezes dão logo esse fator extra. João, desculpa, esse plugin tem que ser instalado ou já lá está? Não, não, está lá. Só vais à lista das gems que existe no Gemini, que eu vou partilhar para vocês verem. Não é este plugin, até porque eu não ganho nada com ele, é só um exemplo. Mas aqui nos plugins que temos, nas gems, existe aqui uma destas gems que é o Storybook.
E então, em vez de eu estar na minha prompt a pedir, cria um livro com estas características, com isto, com isto e com isto, eu simplesmente venho aqui a este plugin e ele já tem isto personalizado. Este é o seu pressuposto. E, portanto, agora eu só tenho que pedir qual é que é o contexto que eu quero, ele até dá logo aqui umas sugestões, e ele cria. Agora, novamente, se eu olhasse só para isto, se calhar só descrevia em texto. Mas eu sei que isto é um modelo de linguagem. Então, se eu puser uma fotografia da miúda, eu sei que ele vai poder usar aquilo como referência. E, portanto, novamente, eu não tenho que me ficar pela utilização básica que ele me apresenta. Cabe-me a mim, através da prompt, conseguir sofisticar e ir acrescentando os vários pontos para ter o melhor resultado possível. Percebido? João, o Gemini, para nós utilizarmos, basta apenas ter conta Gmail, Google. né? O Google, Sim. desculpa, Google, É o né? mesmo Gmail, sim. princípio, sim, sim, é o mesmo princípio do ChatGPT. A Sim, versão gratuita tem limitações diárias, mas depois no dia a seguir podes sim. continuar a utilizar, mas o princípio é exatamente o mesmo. Tá bem? Boa. Então, tarefa desta semana. Vamos ver, eu gosto muito da cábula, e então vou fazer aqui uma cábula diferente e que é uma coisa que eles chamaram os Ultimate Prompts. E então eu vou-vos mostrar 6 técnicas de prompts, que eu agora vou referir uma a uma para vocês verem. E a ideia é vocês adaptarem 2 dessas prompts para uma prompt criada por vocês e ver o resultado. Ok? Vamos ver então estas 6 técnicas, também para vos dar mais uma vez esta ideia do que é possível de fazer. Técnica 1. Treinar o ChatGPT para escrever a prompt por mim. E aqui uma prompt de exemplo, não é esta que vão fazer, a ideia é o conceito. Mas imagine o seguinte: qual é a melhor prompt para que o ChatGPT aprenda o meu estilo de escrita para responder aos e-mails por mim? Perceberam a ideia? Isto é uma prompt complicadíssima. Como é que eu vou conseguir explicar ao ChatGPT como é que ele vai aprender o meu estilo de escrita? Eu não sei. Mas Dando se eu explico, exemplos. não sei se é isso que ele vai fazer. O que eu estou a dizer é que eu vou mandar a bola para o lado dele. O que eu lhe estou a pedir é dizer qual é que é a melhor prompt para tu aprenderes como é que eu escrevo para que os e-mails que tu me vais dar parece que foram escritos por mim. E ele vai sugerir qual é a melhor prompt. E a seguir agarras nessa prompt e fazes copy-paste. A prompt é uma coisa super sofisticada. Muitas vezes nós não temos o know-how nem todas as nuances de como fazer a melhor prompt possível. Mas podemos pedir ao ChatGPT para nos ajudar na construção da própria prompt, porque ele, melhor que ninguém, vai saber quais os critérios e os parâmetros a ter em consideração. Então podemos pedir ao ChatGPT para nos ajudar na criação da própria prompt. Percebido? Posso só fazer uma pergunta? Claro? A memória que as ferramentas guardam não afina, ou as prompts que nós lá colocamos não afina de alguma forma as respostas que são dadas. Eu já Sim. percebi isso, já me aconteceu que, por exemplo, em chats diferentes ou em temas diferentes, ele vai buscar outras coisas, e há bocadinho o João falou disso. Mas Uhum. o tipo de resposta que é dada não é de alguma forma, não está ali um bocadinho a criar, sei lá, vou dizer um disparate, mas uma espécie de um perfil, um bocadinho à Sim, maneira daquilo que acontece com as aplicações, por exemplo. sim. Por isso é que podes fazer uma coisa interessante que eu te vou mostrar aqui. E eu, por exemplo, eu tento a desligar essa opção, exatamente porque eu quero ter o sistema o mais puro possível para ter esses exemplos. Mas o ChatGPT criou aqui uma opção interessante, não sei se vocês já viram, que é o chat temporário. O chat temporário faz exatamente isso, Viriato. Aquilo que tu escreves aqui não vai ser usado para treinar. E, portanto, se tu utilizares aqui, isto não vai influenciar as interações que ele vai ter contigo a seguir. É como se fosse a janela anónima do Google. E, portanto, essa pode ser uma opção. Outra coisa que eu normalmente deixo desligado é aqui, não é este, é o da personalização, que agora eu não sei onde é que está. Eu acho que é alguns cá em baixo, depois vocês podem ver. E que é a possibilidade de eu
personalizar o próprio ChatGPT, em que eu vou dizer assim, por exemplo, o meu muitas vezes ele dá respostas com influência do português brasileiro. Mas eu posso ir ao meu ChatGPT e dizer assim, as respostas que tu vais dar vão sempre ser em português europeu correto. E isso poupa-nos imenso tempo, porque não tem que estar a reforçar sempre que ele tem que falar em português europeu. Ok? Eu tenho isso desligado porque exatamente para mostrar as falhas para percebermos na prompt como é que podemos corrigir. Agora, essa personalização pode ser ativa por nós, como, e como disseste bem, muitas vezes influenciado pelas interações que vamos tendo com ele. Lembram-se a semana passada, quando eu pedi a contagem das palavras? O que é que vocês viram? Ao fim de 3 ou 4 interações eu já não precisava de pedir. Ele já partiu do princípio que era isso que eu queria, sem eu pedir ativamente. Exatamente porque tem esse histórico que influencia. Exatamente isso que estás a dizer. Ok? Boa. Vamos ver o resto das técnicas. Pronto, a primeira é ajudar a fazer os prompts por nós, sejam prompts para o que for. Técnica 2, também já vos mostrei. Gerar respostas em forma de tabela. Vejam um exemplo. Cria uma tabela com as principais ferramentas de inteligência artificial. Inclui as seguintes colunas: nome, categoria e um descritivo pequeno. Aqui eu estou a pedir as colunas e pode ser legítimo. Eu, por vezes, não peço para ver o que é que ele sugere, porque gosto de ver o que é que ele me vai sugerir. Pode ter uma ideia que eu não tinha pensado e que funciona bem. Isto deve ser intencional. Eu não pedir colunas não é porque eu não tenho em consideração que devo pedir colunas, é porque eu quero ver a resposta do outro lado. E mais, porque sei que depois do que ele me apresenta, eu vou trabalhar sobre elas. Lembro-me de ter pedido uma coluna para as músicas no anterior. Ele não me sugeriu inicialmente. Mas se eu pedir com colunas ativamente ditas por mim ou sugeridas por ele, eu depois posso sempre trabalhar essa tabela como eu quiser. Neste exemplo, por exemplo, eu acrescentaria de caras uma coluna. Ele, depois de me dar esta coluna, eu dizia assim: acrescenta mais uma coluna com o hiperlink para o site da ferramenta. Mas provavelmente ele não me daria por default. Não há mal. Eu ajo sobre a resposta que ele me dá a seguir. Técnica 3. Simular um especialista. Olhem a prompt. Comporta-te como um especialista ou um recém-licenciado em marketing e um hábil criador de conteúdos e guia-me como criar conteúdo para as redes sociais que apele aos entusiastas da inteligência artificial. Isto ajuda-me a fazer posts muito mais eficazes. Porquê? Porque ele vai tentar emular o comportamento de um especialista de marketing, que tem um conjunto de considerações em mente que provavelmente a maior parte de nós não tem. Mas se eu simplesmente pedir ao ChatGPT, dá-me um post para pôr no Facebook, é diferente de eu pedir, dá-me um post para pôr no Facebook, mas dá-me esse post como se tu fosses um especialista de marketing. A linguagem, a perspectiva, a construção vai ser obviamente diferente. Técnica 4. Partir tópicos complexos. Parte o tópico X em componentes mais pequenos e mais manipuláveis para uma melhor compreensão. E aqui eu posso pedir. Parte para uma forma simples para qualquer pessoa compreender como é que funciona a física quântica. E ele vai tentar desconstruir aquilo de uma forma mais simples. Este é um processo que é cada vez mais difícil quanto mais especialistas nós nos tornamos na área. Porque para nós os conceitos começam a ser tão óbvios que temos muita dificuldade em descer 2 degraus e conseguir simplificá-los. O conseguir ter uma ferramenta que me ajuda a dar exemplos, a simplificar conceitos que para mim são tão óbvios que eu tenho dificuldade em conseguir torná-los mais simples do que eu os considero, é extremamente útil. E novamente ele não tem que estar a fazer a pesquisa. Eu sou especialista do assunto, eu até posso pôr o conteúdo e pedir agora sobre este conteúdo, desconstrói isto. 5. Criar um guia passo a passo. A ideia também da sequência funciona muito bem. Cria um guia passo a passo para atingir determinado objetivo ou para aprender algo. E o último, e que eu aqui também não falei,
ainda muito sobre ele. Utilizar contexto e restrição. Exemplo. Escreve um resumo conciso de 100 palavras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu balizar para 100 palavras faz com que a resposta seja uma do que se eu simplesmente não puser quantas palavras eu quero. O contexto é ainda mais importante. Eu dizer que é um resumo ou que é conciso faz com que a linguagem também seja outra. A questão do contexto da referência é extremamente importante. Não lembro se já disse isto nas sessões passadas, mas um dos exemplos que normalmente, quando eu vou falar sobre o tema, os professores começam a achar alguma piada a estas coisas, é quando eu digo assim: estão a ver as atas do conselho de turma? O ChatGPT pode ajudar a fazer. E o pessoal fica: olá, afinal isto interessa-me. Não é? Mas, se eu for ao ChatGPT e disser assim: faz-me uma ata do meu conselho de turma sobre estes, esta ordem de trabalhos. Ele vai fazer uma ata, mas provavelmente não é a ata que vocês querem. Como é que eu conseguiria fazer uma ata alinhada com aquilo que eu pretendo? Eu utilizaria referências e dizia assim: olha, está aqui a ata da última reunião. Usando esta ata como referência e mantendo esta estrutura, faz uma nova ata com esta ordem de trabalhos. Perceberam? Eu pedi numa prompt aberta uma ata, ele tem tantas referências de atas que provavelmente não vai fazer uma ata alinhada com aquilo que eu pretendo. Se eu lhe fornecer o template, a estrutura no qual se deve basear, o resultado é muito mais eficaz. De acordo? Levaram aqui uma grande lavagem sobre prompts, mas espero ter sido útil. Sim? Ó João, uma pergunta, mas para pôr a ata, copiava-se a ata e punha-se lá? Ou havia outra forma de anexar a ata? Ou... O melhor é pôr a ata como anexo. O ChatGPT e o Gemini têm uma opção onde podes pôr ficheiros como anexo. O que eu normalmente faço é que coloco o ficheiro como anexo e depois digo: tendo atenção, o ficheiro anexo faz isto, isto, isto. Ok, É a melhor maneira. No limite, podias fazer um copy-paste da estrutura e dizendo: olha, tendo este texto abaixo como referência, constrói uma coisa parecida. Também daria. Ok? ok. Mas normalmente as atas tendem a ser um texto tão longo que é mais eficaz meter o ficheiro em anexo. E anexo, ok. Tá bem? Só para esclarecer, em termos da tarefa, a tarefa é assim. Escolhe duas das técnicas acima e cria uma prompt tua baseada nessa técnica. Partilha a prompt, a resposta e faz uma análise crítica da mesma. Percebido para toda a gente? Uma prompt tua, não é copy-paste dos exemplos que estão lá. De acordo? Então, ok. Então, fazemos duas prompts, Daquelas 6, escolhes daquelas duas. 6. Ok, ok. Isso. Está Então bem? Aqui a ideia fazemos é uma não iguais às que lá estão. isso mesmo. Ok. E a ideia é cada um de vocês escolher duas para termos mais diversidade, não é? Imagina que tu escolhes o da prompt e a da tabela, mas a Ana faz o do guia passo a passo. E assim, na próxima sessão, vamos ter aqui uma amostra com vários exemplos das várias técnicas e depois perceber também a diferença na resposta. Ou seja, muitos de vocês já usam o ChatGPT. Pensem como é que vocês pediram ao ChatGPT antes e agora pedindo, tendo em conta estas técnicas, para ver se a resposta melhorou. Efetivamente, isto traz um ganho visível ou não? Ok? E é no chat GPT ou pode ser também no Gemini? Onde quiserem. Tem que ser um Large Language Model, tem que ser um modelo. Agora, qual o modelo? É a vossa escolha, até pode ser interessante usarem diferentes para ver se as respostas são mais ou menos interessantes. Portanto, E é para sem fazer como da outra vez, João, colocar no texto, no ocorrido também, no isso. fórum. Isso. Porquê? Ok. Porque normalmente em anexo tinha que descarregar, a pessoa lê menos e, portanto, sempre possível, copy do texto e cola no corpo da própria mensagem no fórum. Funciona muito, muito melhor. Sim? Pronto, eu sei que para esta tarefa vão ter pouquinho tempo, porque acho que vamos ter já a sessão na quinta-feira e, portanto, não vou ter muito, muito tempo. Sinto muito, tem a ver com, como disse, esta informação teve que ser condensada para acabar em tempo útil. Normalmente tem uma semana, aqui vão só ter 2 dias, mas tentem, acho que vale a pena. E para a próxima semana,
vamos falar aqui de outras ferramentas que não têm tanto a ver com prompt, mas que é das minhas sessões preferidas e que vou mostrar algumas das minhas ferramentas preferidas e, portanto, espero que também que gostem. Vamos começar sempre da mesma maneira. Começamos por falar da tarefa, deste exercício que vocês vão fazer, como é que correu, e depois novo conteúdo. João, só uma pergunta. O prazo disto, que eu hoje não consigo mexer nisto, até antes do início da próxima sessão, certo? Sim, quer dizer, eu gosto de ver a tarefa antes. Se fizerem 5 minutos antes de começar, Mas é pronto, provável que eu não consiga amanhã, ver. tranquilo. Sim, é assim, na quinta-feira, se fizerem de manhã, por exemplo, eu de certeza que ainda vou ver. Eu tento sempre ver um bocadinho antes da sessão. Mas já tenho tido turmas em que eu estou a ver e que quando começa a sessão ainda caíram 2 ou 3 tarefas depois. Essas já não vou conseguir ver e muitas vezes já não vai ter a oportunidade de ser discutido na sessão. Portanto, se conseguirem fazer umas horas antes da sessão, em princípio é pacífico. Se com os outros eu permito, com vocês ainda mais, que só têm 2 dias. Portanto, ainda mais aceitável seria. Ok, obrigado. Aqui, para vos dar o bónus, mas também para explicar, é também por isso que as nossas sessões acabam mais cedo, é para que esta hora, que seria da sessão, vocês poderem dedicar exatamente a isso. Acho que é mais útil vocês pensarem sobre o assunto do que dizer, muito bem, agora tem até às 9 da noite e às 9 da noite eu venho ver se toda a gente fez o trabalho de casa. Acho que é preferível vocês fazerem dentro do vosso ritmo até à próxima sessão. Mas já que eu dou uma hora, não tem desculpa para não fazer. Certo? Boa. Certo. Muito Desculpe, bem. Então, João, só uma pergunta. força. Ahm, vai-nos ser distribuído a cada uma técnica ou somos nós que escolhemos à Então, vontade? vocês escolhem, daquelas 6, escolhem 2. Ok. Tá bem? Mas assim corre-se o risco de ser sempre as mesmas duas usadas. Em 15 pessoas que estão aqui usarem todas as mesmas duas, era um grande azar. Portanto, não acredito que isso vá acontecer, mas pode acontecer técnicas repetidas, claro. Sem Ok. problema, é normal. Há sempre uma ou duas que o pessoal foge mais e há umas que aparecem mais vezes, mas duvido que apareçam sempre as mesmas duas. Tá bem? Ok. Uma coisa que pode não ter ficado claro e que podem no fazer ou não. Para já o tema é a vossa escolha, pode ser algo direto na vossa área disciplinar, uma coisa como pode ser sobre um hobby ou outro tema qualquer que vocês queiram. Pacífico, aqui o que interessa é ver a técnica em prática e não o conteúdo propriamente dito. E as técnicas também não têm que estar necessariamente relacionadas uma com a outra. Ok? Pode fazer sentido ou não. Imaginem que eu faço uma técnica em que ele me apresenta como especialista e a seguir eu quero converter aquilo para tabela. Ok, aí estou a usar as duas técnicas e faz sentido. Mas se eu quiser experimentar a prompt e depois simplificar com textos complexos que não têm nada a ver um com o outro, também é pacífico na mesma. De Olha, aquilo acordo? está tudo em inglês, posso-te responder em português, certo? Podes, sem problema. Ok. Há uma ferramenta boa para traduzir de inglês para português que se chama ChatGPT. Ok? Ó, Boa? João, posso também fazer uma pergunta? Claro. Em relação àquela primeira técnica Do sobre prompt. dar uma prompt para tentar que respondesse Não, aos não é, e-mails de uma não forma é. adequada? Esse é o exemplo. Aqui a ideia é pedir ao ChatGPT ajuda para fazer uma prompt. Imagina o seguinte: eu quero fazer um texto para um aluno meu que tem hiperatividade sobre o tema da fotossíntese. Mas eu não sei como espelhar a minha prompt para terem atenção às necessidades daquele aluno e o tema. Então o que eu pediria ao ChatGPT é o seguinte: qual é a melhor prompt para eu fazer um texto para o meu aluno que tem hiperatividade? E ele vai-te dar a prompt que tu a seguir fazes copy-paste para ele Uhum. fazer tudo isto. Aqui a ideia é que às vezes a prompt é tão complexa que pedir ajuda ao ChatGPT na construção da prompt pode ser útil. Como também pode não ser. Novamente temos depois de ter espírito crítico na resposta que ele dá. E no limite ele pode ter interpretado mal aquilo que eu queria e eu tenho que ser capaz de agir sobre isso. Agora, ele dar-me um ponto de partida na prompt e eu poder analisar essa prompt ajuda a começar numa folha em branco. Mas então eu não percebi com certeza bem. Então, mas tu não tinhas falado numa situação em que se podia pedir ao ChatGPT para responder aos e-mails de uma forma personalizada ou que Era o desse exemplo que estava lá. Esse era o exemplo sim. dessa técnica. Nessa técnica é o seguinte: imagina que eu queria pedir ao ChatGPT como é que ele pode aprender o meu estilo de escrita. Uhum. Ok? Como é que eu faria essa prompt?
A Ana começou logo. Eu podia dizer assim: vais ver nos meus exemplos de escrita como é que eu escrevo, e com base nisso vais aprender as minhas nuances, os meus tiques para começares a escrever como eu. Isto seria o meu prompt. Mas se calhar não é a melhor prompt. Então qual é a ideia? Eu vou ao ChatGPT e digo assim: ChatGPT, qual é que é a melhor prompt para tu começares a perceber como é que eu escrevo e conseguires escrever com o meu estilo de escrita? E ele vai dar a prompt que não é igual àquela que eu acabei de dizer. Uhum. Ok, ok. Sim, já percebi, já percebi. Obrigada. Ah, Nada. João, só uma questão. Relativamente à plataforma. Eu estava agora a tentar, já há bocado tentei entrar e estava bloqueada. O que é que eu estou a fazer mal? Não sei, que bloqueio é que está a dar? É quando pões o teu nome e a senha ou o que é Não, que não, aparece? é que quando eu Uhum. entro e vou à sessão de hoje e diz lá que a sessão está bloqueada até às 13 horas do dia 2 de dezembro. E, no entanto, já são 7h46. Tem que fazer o refresh, colega. Sim, Ah, sim. ok. Pois, porque eu abri antes da Sim, data. Exatamente, sim. era isso que eu ia dizer. Ok, é o Provavelmente refresh. não recarregaste a página e, portanto, ainda não estava na hora. Exato, As sessões exato. estão todas para desbloquear às 6, que é a hora da sessão, porque senão Sim, sim, vocês veem sim. os Ok, conteúdos então eu vou fazer isso, o e não refresh. tem ninguém na formação. Portanto, só a Tá partir bom. da hora é que fica disponível, está bem? Está certo. Outra coisa, eu gosto muito do aspecto geral da plataforma, só que tem muitas letras clarinhas, muitas cores clarinhas, Uhum. amarelo, azul clarinho, e os Certo. meus olhos não dão para ver isso. Sim. Não há possibilidade de eu ou permitir que alguém altere o contraste do texto. Sim. O amarelo eu tenho quase certeza que dá para mudar, mas lá está, isso tem que ser a nível do centro de formação, não Ah, consigo ok. mudar. A É hoc só por. tem a ver com o tema o tema do próprio Moodle, que escolheram aquele. O azul é o default para os links e, portanto, aí Não, eu não, acho que não é ele esse dá. azul, é o outro azul Não? clarinho que está lá, que a gente tem que ler para ver muitas das instruções e coisas do género. Hum. E os enunciados das tarefas, etc. Eu vi-me O enunciado das tarefas no meu aparece a preto, deixem-me só confirmar, só para ter certeza. Ok. Eu posso estar a falar Vamos das ver. tarefas, mas é outras. Pronto, nas tarefas aparece assim, não tem problema. Sim, O sim. amarelo aqui nas sessões, sim. De resto, aparece-me quase sempre a preto. Olha aqui. Houve aí uma página que eu abri, já não sei porquê, e que estava no azul clarinho, mas pronto, posso eu ter Pronto, pode ter sido. transversado e saltado para outra coisa e não ser a. Óbvio. Pronto. Lá está. Este é um PDF, foi o centro que pôs. Aqui o tema, o que Sim, sim, põe. E, sim. realmente, este amarelo eu pessoalmente também não gosto muito. O azul é por causa dos links e aí não há muita coisa a mudar. Não, Ah, não. mas Ah, pronto, não consigo ajudar muito mais, Alba. ok, tá bom. Pronto, obrigada. Obrigada. Nada. Muito bem. Mais alguma questão de última hora? Sim, João, quando estavas a responder, respondias, pronto, excelente, respondias sempre ao excelente Sim. ou muito bem. Isso é importante referir para saber que ele, ou seja, está ajuda essa parte Mais ou de menos. resposta. Sim. Eu faço isso porque se ele aprende o comportamento que deve ter para as interações que tem comigo, eu sendo cordial com ele e tendo essa boa educação, tento para que ele adote o mesmo comportamento. E por isso é que eu faço Ok, esse reforço. Não é por achar que tenho que agradecer e que ele vai ficar muito agradecido àquilo que eu acabei de dizer. É ok, intencional para o estar, de alguma forma, a pré-programar, a formatar para esse tipo de comportamento. E por isso é que eu muitas vezes dou esse reforço positivo, quando a resposta está alinhada do excelente, por uma questão de ter a cordialidade do lado dele nas respostas, e por outro, para aquilo que tu disseste também, para ele avaliar que aquela resposta é a resposta que eu fiquei mais agradado comparado com outras. E portanto, sim. ok. Está bem? Agora, novamente, e ainda bem que referiste isso, não interpretar isto como eu tenho que ser bem educado porque estou a ferir os sentimentos do chat GPT. Eu costumo fazer um cartoon engraçado que é: eu agradeço sempre e sou muito bem educado para quando eles dominarem o mundo dizerem assim, não, não, este agradecia sempre,
e portanto vai ser o último a morrer. Está bem? Também pode ser essa a estratégia, mas não. Mas lá está. Agradecer com intencionalidade não tem nada de mal de errado. Se eu agradecer porque acho que estou a ferir os sentimentos, aí já tem algo de errado. Sim, ok. Está bem? Pelo sim, pelo não. Agradece no fim. Tá. Mal não faz. É isso mesmo. Tudo bem. Pronto, se não houver mais nada, falamos então na quinta-feira. Bom trabalho e até quinta. Obrigado. Obrigada. É quinta, obrigada. Até quinta. Aqui